Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Fala Estudante, o podcast da educação de São Sebastião. Aqui você encontra as principais ações e notícias que acontecem nas escolas de São Sebastião. Hoje nós temos duas novas alunas convidadas. Eu sou a Marcela Souza Siqueira, estudante da Luiz Helena de Barro em Bariqueçaba e tenho 14 anos. Eu sou a Valentina Costa de Carvalho, da Maria Francisca, Pontal da Cruz, e tenho 13 anos. No episódio de hoje, nós entrevistaremos a secretária da Educação de São Sebastião, Marta Braz. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, sendo entrevistada. Espero poder contribuir. Muito obrigada, Marta, por você estar aqui. A gente está muito grato por isso. E, bom, para começar, a gente gostaria de saber a sua trajetória para se tornar uma secretária da Educação. Como que foi chegar aqui e o que você sentiu quando você conquistou aquilo? Olha, eu vou confessar para vocês que não era o meu propósito se tornar uma secretária da Educação. Eu acho que o caminhar é um degrau de cada vez. E aí a vida, né, vai trazendo oportunidades para você e aí a gente fica naquela, será que vai ser uma boa, será que não vai ser uma boa? Mas quando a gente abraça, quando a gente tem paixão pela educação, as pessoas começam a nos atribuir algumas funções e aí quando eu me vi, eu já estava como secretária da Educação. Eu sou formada em educação desde sempre, sou diretora de escola efetiva do Estado há mais de 20 anos. Trabalhei muito com jovens, trabalhei muito com pré-adolescentes e aí eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostava muito de estudar, de entender o porquê, de estar ali ouvindo os nossos alunos e com isso eu fui tendo um sucesso, né? Atividades exitosas onde as pessoas reconheciam o sucesso da nossa escola. E aí eu fui convidada para ajudar, contribuir no município e o prefeito na época fez o convite e eu aceitei, porque quando a gente tem um propósito na vida da gente, se a gente pode ajudar, por que não, né? Por que a gente ficar na nossa zona de conforto? Falei, vamos estudar, vamos aprender mais alguma coisa. E aí foi liberado pelo governador e aqui eu estou. Apaixonada porque eu tinha muito contato, principalmente com jovens e com pré-adolescentes, como eu já falei para vocês, e aí eu me vi numa realidade de trabalhar com bebês, com creche, com o Fundamental 1, e o que você observa? Que há uma conexão, a gente precisa saber qual é a fase do bebê que ele se desenvolve para ele realmente ter um sucesso na sua fase como Fundamental 2, nos anos finais, como no ensino médio e depois na sua vida adulta. Está sendo um aprendizado muito grande, porque eu acho que quem é da área da educação nunca para de aprender e essa foi minha trajetória. E eu me sinto uma pessoa realizada porque as entregas que a gente consegue fazer hoje teve o reconhecimento, inclusive, do MEC. Né? As pessoas observam o nosso trabalho, observam o nosso caminhar, observam a nossa rotina, observam o sucesso de vocês, o engajamento de vocês na fase escolar e isso acaba tendo um destaque. E aí eu tive a grata surpresa de conversar no MEC, inclusive sobre as vontades, né, dos adolescentes, o que a gente percebe aqui na nossa rede. E aí eu contei um pouquinho da nossa experiência. É muito interessante essa trajetória, principalmente o desenvolvimento, né? Porque você não pensava nisso e você foi se desenvolvendo não só na área profissional, mas como se encontrando no meio da educação, né? E uma pergunta que a gente faz, porque a gente fala de Secretaria de Educação, mas o que é uma Secretaria de Educação? Ótimo. Olha, eu falo que a Secretaria da Educação é uma grande escola. Ela tem todos os departamentos que tem numa escola. Então, uma Secretaria da Educação, ela vai coordenar as políticas públicas educacionais. Então, ela vai trabalhar diretamente com os professores. Então,
tem esse engajamento dos professores, tem que tratar da parte financeira, do que você vai planejar para você poder adquirir, mas isso não sozinha, um grupo. O secretário é aquela pessoa que dá a palavra final, vamos dizer assim, mas quem constrói toda essa política é um grupo, inclusive com a participação dos alunos, né? Porque a gente tem que entender a necessidade daquele aluno, a necessidade daquela comunidade, a necessidade daquele grupo, e aí não é que a gente coloca tudo igual para todo mundo, a gente tem que entender essa diversidade. E aí a gente cria, numa mesa como essa aqui, uma discussão, cada um trazendo e pautando as suas informações, as suas experiências, os seus estudos, porque a gente nunca para de estudar, para a gente ser o mais assertivo possível, sempre pensando na qualidade da sala de aula. Uma Secretaria da Educação, ela faz a gerência da questão pedagógica, administrativa, recursos humanos, porque a gente tem que ter pessoas em cada setor, em cada segmento, para poder desenvolver o seu trabalho. E fazendo com que a gente avance nas políticas públicas educacionais. Marta, seguindo isso que você falou, eu achei muito inspirador, porque assim, quando a gente tem a cidade, eu acho que ela vai concordar comigo, que a gente escuta assim, o que você quer ser quando crescer. Então, no começo a gente pensa uma coisa, mas quando chega lá, tem novas oportunidades. E a gente pode amadurecer aquela ideia de, eu posso ir para aquele caminho, mesmo que seja totalmente diferente do que eu pensei quando eu era pequena. E eu queria saber, qual é o papel da SEDUC? Olha, o papel da SEDUC, ele é o papel de coordenar o trabalho de todas as escolas, vamos dizer assim. Então, todos os projetos, tudo que acontece dentro das unidades escolares é sobre a coordenação da Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação, ela não demanda uma tarefa para as escolas. Ela propõe algumas ações. Essas escolas, elas dialogam com outras escolas também e com os seus pares, que são os professores, os funcionários, e a gente entra numa comunhão para poder desenvolver a sala de aula, para poder desenvolver o aprendizado dos alunos. Então, em poucas palavras, qual é o papel da Secretaria da Educação? Coordenar o trabalho que acontece em todas as escolas. Não é determinar, é coordenar os trabalhos que acontecem em todas as escolas. Sim, com certeza. E são muitas escolas, muitos alunos. A gente gostaria de saber em torno, assim, as escolas que tem em São Sebastião e quantos alunos são. Olha, hoje nós temos em torno de 73 unidades escolares entre creche, educação infantil, anos iniciais e anos finais e EJA também, em torno de 16 mil alunos em todos os segmentos. É bastante coisa. E assim, 110 quilômetros de distância de uma escola a outra, nas pontas. Uma que fica na divisa com o município de Caraguatatuba e a outra que fica em divisa com o município de Bertioga, em Boracéia. Então, nós temos 110 quilômetros de costa, em todos os bairros nós temos escolas. Marta, e como é que está a infraestrutura das escolas? Pretende ter expansões ou mudanças? Olha, é algo que a gente está deixando bem bacana as escolas. 100% das unidades escolares reformadas, mas não é reformas paliativas, são reformas estruturais. Troca de telhado, melhorias nas cozinhas, melhoria nos banheiros, melhorias nas salas de aula. Aquelas escolas que estavam apertadinhas, que tinham uma demanda maior, nós conseguimos ampliar o atendimento, ampliar os espaços, quadras esportivas totalmente adequadas. Então, hoje, quem ainda não terminou a reforma é por conta do tempo, mas 100% das nossas unidades escolares ampliadas. Fora isso, nós construímos novos prédios, que é para atender a primeira infância, que são as creches. Nós estamos construindo também novas escolas na Costa Sul, que é para atender a demanda que vem crescendo
gigantescamente aqui no município de São Sebastião, muitas pessoas vindo morar no município, e essas pessoas trazem as suas famílias, trazem os seus filhos, então os filhos precisam de vaga. Então nós estamos construindo uma escola grande em Camburi, são 25 unidades, 25 salas de aula, fora os outros espaços. Em Boiçucanga, nós estamos construindo também outra escola com essa estrutura de 25 salas de aula, quadra esportiva, com toda a estrutura que uma escola desse porte precisa. Nós estamos construindo em Maresias, também uma escola bem grande em Maresias, centro de formação de professor, porque os professores precisam também de um espaço para eles se encontrarem, terem as suas formações, terem um espaço próprio do professor. Nós também estamos construindo em Boiçucanga, e novas creches que não param, né? Nós já construímos no Jaraguá, nós já construímos no Pontal, nós já construímos em Maresias, agora nós estamos ampliando na Enseada, estamos ampliando na Topolândia, ampliando de novo em Maresias. A nova já está sendo ampliada, para você ver a quantidade de pessoas que estão precisando do serviço da educação. E mais 2 novas creches que estão em construção, que são... eu esqueci Barra do Una, me perdoem. Barra do Una também, uma creche novinha lá. E agora nós estamos construindo em Camburi uma nova creche grande, bem estruturada, Juqueí e Boracéia. Então é muita coisa na parte estrutural. Tudo que a gente pôde planejar e a gente está conseguindo entregar. E é sempre em busca da melhora, né, da evolução. E uma prova disso que a gente vê na melhoria do aprendizado é a tecnologia nas escolas, né, os projetos, os recursos tecnológicos, como a gente vê, por exemplo, a robótica, que está tendo aula de robótica agora na escola. E, assim, está se tornando algo bem interessante. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu também fico maravilhada com mais essa conquista. Você pode perceber que é uma trilha de construção para poder consolidar alguns projetos. Por exemplo, nós não poderíamos adquirir equipamentos tecnológicos se chovesse dentro das escolas, como acontecia antigamente, porque os telhados estavam comprometidos. Então, num planejamento, a gente preferiu trocar os telhados das escolas, organizar os espaços físicos, e agora sim a gente fez um investimento para a tecnologia. E a tecnologia é algo que dialoga muito próximo com o jovem. É essa linguagem que vocês, jovens, dominam muito melhor do que eu, muito melhor do que muito professor. Mas nós não podemos perder essa oportunidade. É usar como algo bom, né? Usar como algo bom e que vai desenvolver vocês da melhor forma possível. Eu estava comentando com o meu marido esse final de semana. Eu acho que eu sou um pouquinho fora da curva, sabe? Porque há 20 anos atrás, mais ou menos isso, a nossa escola, a escola que eu sou diretora, que eu era diretora, foi a primeira escola do estado, aqui no Litoral Norte, que recebeu uma sala de informática. E qual era, 20 anos atrás, qual era a preocupação dos professores? Os alunos vão quebrar. Os alunos não vão cuidar. Nós vamos perder esse equipamento que é maravilhoso. Eu falava assim, gente, peça ajuda para os alunos. Eu não sei como é que a gente tem que fazer, mas os alunos sabem. E aí, o que nós fizemos? Uma roda de conversa, onde os representantes de classe, eles iam ser o apoio dos professores. Se ele não tivesse essa habilidade, ele ia indicar algum outro aluno que tivesse habilidade, para quando o professor levasse esse aluno para a sala de informática para dar as suas aulas, esse aluno seria o seu apoio, o seu suporte. Foi um sucesso, porque, nossa, como é que faz isso? Como é que liga isso? Como é que eu posso pesquisar isso? Como é que eu posso ligar esse mouse aqui? Olha, os alunos... Não, peraí, porque eu sei, professor, peraí. Daqui a pouco os professores perderam o medo. E aí começou um outro problema.
que todo mundo queria utilizar aquela sala de informática. E hoje a gente já tem equipamentos mais compactos que muitas vezes você não precisa de uma sala. Você precisa de um kit, você precisa de um espaço aonde o aluno vai se encontrar e vai desenvolver. Eu tenho certeza que nessa questão da robótica, vocês também estão tendo uma troca e ensinando os seus professores, ou eu estou enganada? Com certeza, e tem que ter uma confiança com os alunos, né, porque querendo ou não, por exemplo, na minha escola a gente sempre brinca quando a gente vai guardar, porque tem aquela responsabilidade de guardar, cuidar, colocar as peças no lugar, tem os cargos pra gente seguir, né, na robótica. Os cargos é muito interessante, tem o líder, o administrador, o programador, o montador, né, o construtor que a gente chama, e uma brincadeira que a gente fala é quando a gente tá carregando, sei lá, o tablet, a gente fala assim, ó, cuidado, você tá carregando R$1.000 na sua mão. A gente brinca assim, mas é pra conscientizar sobre o cuidado que aquilo tá vindo pra melhorar o nosso aprendizado. E os professores com certeza estão aprendendo junto com a gente foi pedir ajuda para o professor e ele falou, olha, eu também não sei, mas a gente descobre junto. E foi isso. Legal, essa troca que eu acho fantástica, né? Acho que professor e aluno, eles não têm que estar um de frente para o outro, eles têm que estar um ao lado do outro, né? Encontrando caminhos e tendo a certeza de que todos os alunos são capazes de aprender. Então é só você entender como que esse aluno consegue aprender e, de fato, fazê-lo aprender. Dando continuidade nessa parte que os professores aprendem com os alunos, eu queria saber se a SEDUC oferece algum tipo de material, aulas para os professores continuarem estudando. Porque, assim, eu acho que hoje em dia a tecnologia está muito forte. E a SEDUC, ela faz alguma coisa como material de robótica, né? Para colocar a tecnologia, que é algo que a gente se interessa, dentro do aprendizado. Os professores têm ensino sobre isso, como manejar uma aula mais na atualidade, sabe? Sim, nós temos um grupo aqui dentro da Secretaria da Educação que a gente chama de formadores. Eles têm semanalmente encontro com todos os professores da rede, ou é de forma presencial ou de forma virtual, mas toda semana a gente tem um encontro. Então tem encontro dos professores de história, de geografia, de matemática, de português, da educação infantil, das demais disciplinas. E aí eles discutem, né, como ele pode melhorar a sua aprendizado. E fora isso, a gente traz também formadores, outras pessoas que podem de universidades e pessoas renomadas na área da educação que pode dialogar com eles. A gente traz material também. Um exemplo, nós temos o programa Na Onda da Leitura. A leitura, ela é um suporte para todas as disciplinas. Todas as disciplinas passam pela leitura. Então nós temos um projeto muito forte que é Na Onda da Leitura. Inclusive nós temos já alunos que estão escrevendo e publicando os seus artigos, as suas poesias, os seus textos, as suas histórias, tudo inspirado em outros autores que vieram também dialogar com os alunos e deram essa segurança de que eles eram capazes de produzir os seus livros. Então a gente já está colhendo esses frutos também. E nós fizemos um kit este ano que é o professor leitor. Então nós entregamos para os professores livros também, acho mais de 10 livros, que se ele realmente fosse investir, comprar esses livros, acaba pesando também no orçamento do professor, e esses professores estão tendo a oportunidade de discutir, né, com outros profissionais o conteúdo daqueles livros com o objetivo de melhorar a sua performance em sala de aula. Fora isso, nós temos o projeto de enriquecimento curricular, que trata sobre as questões antirracistas e étnico-raciais. A gente trabalha muito com a questão do caiçara, do indígena, do quilombola, para que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade. Então, isso passa pelo professor. E tem uma equipe, sim, que está sempre buscando trazer esses profissionais, trazer esses temas, trazer essas pautas para serem discutidos com os professores.
Esse projeto da Onda da Leitura é muito interessante, sempre aparecem alguns livros lá na escola, inclusive isso gera alguns trabalhos. Por exemplo, na Luiz Helena, na minha escola, a professora Flávia, de português, que dá aula lá, ela passou um trabalho para um videoclipe baseado no livro Asas Raízes, que foi que veio para a gente ler. E eu estava falando com ele sobre isso e foi muito interessante a gente unir os 2 nonos que tinha, porque lá como uma escola pequena tem 2 nonos. Uniu e fez grupos de 10 pessoas e a gente montou um videoclipe baseado naquilo. Teve narração, teve roteiro, teve edição e foi muito incrível a gente não só produzir o nosso trabalho, mas também ver o trabalho das outras pessoas, ver como eles desenvolveram aquilo, sabe? É muito interessante isso. Essa troca, né, de experiência, de mão na massa, faz com que vocês desenvolvam também, aprendam com os seus colegas como fazer isso, como fazer aquilo. É bem interessante. Na minha escola teve algo parecido, que a gente ganhou um livro. Os 2 oitavos anos foram de livros diferentes. O meu foi um sobre um objeto achado na praia e era uma história que contava. E o meu professor de português, ele pegou esse livro, teve a ideia da gente ir na praia, tirar foto de um objeto, levar e fazer uma história. Podia fazer uma poesia, uma história em quadrinhos. Foi muito legal. Adorei. E é uma forma de leitura de forma diferenciada, né? Diversificada. Parabéns. A gente vive aquilo, né? Não está só na página, a gente sai, a gente se conecta com o espaço, o ambiente, a gente pensa, como que eu vou produzir isso, sabe? É assim um jeito mais fácil do aluno se interessar por a leitura, né? Como que eu vou transformar as palavras em algo visual ou algo que tenha significado. Tenha significado, exatamente. É um aprendizado significativo. Inclusive, além da Onda da Leitura, tem outros projetos ou iniciativas que a Secretaria de Educação vem implementando nas escolas? Diversos, né? Eu acho que é o meu orgulho é saber o quanto a gente consegue dar essa oportunidade e vocês deslancham. A gente só lança a proposta, o restante é com vocês. Nós temos a questão, se eu esquecer de algum, você me lembra, Gabriel, Jovens em Ação, que é um projeto que vem já há muito tempo, desde acho que 2018, fortalecendo o protagonismo juvenil, promovendo o empoderamento das lideranças, porque no futuro são vocês que vão gerir a sociedade. Então, a gente precisa fortalecer essa questão das lideranças. Nós temos também os Jovens em Atuação, que é ligada à arte, à música, à dança, ao teatro, porque tem pessoas que gostam disso, desenvolvem nesse perfil. Nós temos o projeto de educação ambiental, que tem o Viveiro Municipal, que está lindo, que está maravilhoso, que através do Regeneração a gente também vai desenvolver alguns trabalhos, não só nas escolas esse ano, mas também no Viveiro e nas comunidades. Já é a 2ª edição do Regeneração. Temos o Parlamento Jovem, que são os nossos vereadores mirins, e eu estou vendo lá quanta coisa vocês já estão propondo. Parabéns, vocês estão dando trabalho mesmo para o pessoal, e é isso mesmo. São projetos que atendem a todas as áreas, como a gente estava falando. Por exemplo, eu gosto muito de arte, eu tenho uma paixão pelos Jovens em Atuação, foi ele que me incluiu nisso e hoje eu sou apaixonada. Mas já participei dos Jovens em Ação, o Regeneração também, e são a cada vez mais projetos que vão surgindo, que vão atendendo. Tem o Festivóis, que a gente tem o Música na Escola, né? Que Sim, são as bandas. Luiz Helena sempre está trazendo a premiação aí em relação jovem na escola. Nós temos também a contação de história, que é principalmente para a educação infantil, onde os professores aprendem a contar histórias para eles contarem as histórias para os seus alunos. Então é muito bacana esse projeto também, ligado também à Onda da Leitura. O que mais? Nós temos o intercâmbio
um intercâmbio que é o interior em São Sebastião, e nós também temos o intercâmbio internacional, que nós já levamos os alunos para os Estados Unidos, para a França, para o Peru, para a Argentina. Eu vi que quase foram para o Egito, mas por conta da pandemia, né? Isso. Mas agora veio da Inglaterra, eu vi o edital e eu falei, não, eu vou ter que me inscrever. Olha, a Inglaterra, também agora nós vamos levar os alunos vencedores, as 2 alunas vencedoras do primeiro lugar do Festivoz, para a Itália. E perfeito! E assim a gente vai construindo, né? A gente gostaria do máximo de aluno que a gente puder. E professores também, porque não é só alunos, os professores também são agraciados, também têm essa oportunidade de poder participar. Eles já foram para os Estados Unidos, eles já se desenvolveram, agora eles vão para a Inglaterra, vão para a Itália também. Olha, é muito bacana esses projetos. E a gente vê também uma diversidade de projetos, né, de programas que tem na rede municipal. Então, os alunos têm opções e diversas, variadas, né? Não né? tem como fugir, Não tem tem projeto como. para todo mundo. Tem Olimpíada de Matemática. Gabriel, eu acredito muito que você se encontrando, com ela mesma deu depoimento ali, você se encontrando, você não desiste da escola. Você vai se apropriando cada vez mais do conhecimento, e a gente tem a certeza de que essa nova geração, ela será melhor do que muitas gerações que já passaram. Como eu estava falando com eles, vocês estão investindo no nosso futuro, porque um dia a gente vai chegar onde vocês estão, se Deus quiser, e vai ser, na minha opinião, né, vai ser algo melhor. A gente tem que se inspirar em vocês e ir além, né? Porque aqui a gente está num ponto de vista. Sim. Se a gente chegar num cargo maior, ser um político, ou trabalhar na Secretaria de Educação, em alguma secretaria da cidade, ou até, sei lá, Ser um vai empreendedor, né? Um empreendedor, a gente vai estar em outro ponto de vista, e a gente vai saber, nossa, quando eu era estudante, eu senti falta de um projeto assim. E vai lá e faz. E vai atender a outros alunos. E essa questão do protagonismo, é incrível essa conscientização, porque uma hora vai ser a gente lá na frente, uma hora vai ser a gente votando, uma hora vai ser a gente numa palestra, numa hora vai ser a gente no mercado de trabalho, se posicionando com as nossas opiniões, sem ter aquela mente fechada, né? Hoje em dia a gente vai ter uma visão mais aberta do que está acontecendo, e são projetos que interessam a todos, como a gente já veio falando, né? Se antes eu não tinha conhecimento de como era a Câmara, como era o desenvolvimento lá dentro, como fazia para chegar, como eles funcionavam os vereadores, hoje em dia eu vejo que tudo é lá difícil, que nada é fácil, que a gente não tem que ficar reclamando, e sim dar uma ideia de como ajudar a fazer colaborar, né? Colaborar. Não adianta a gente ficar falando e ficar quieto, a gente tem que ir lá e falar, não, isso daqui Até tem que porque mudar. se você sabe o funcionamento, você sabe como você opinar para colaborar. Porque se você desconhece, você fica receoso em dar uma opinião. Então, primeiro você tem que conhecer, aí você fala, eu enxerguei uma outra possibilidade aqui. Então, realmente, é muito prazeroso ver vocês totalmente engajados nesses projetos. Além do projeto do empreendedorismo, nós também colocamos na nossa grade inovação e empreendedorismo, e o que mais? E do financeiro, educação financeira. Educação financeira, verdade. Educação financeira também. Educação Pra quê? financeira é importantíssima. Pensando em como vocês vão aprender a lidar com toda essa questão financeira. Sim. Como a secretaria está como lidar assim com a diversidade cultural e social? Olha, eu acho que a gente está dando todo o apoio, todo o suporte. Cada portinha que abre, a gente tenta trazer para o mundo educacional para mostrar essa diversidade para vocês. Nós temos aí projetos como o projeto de enriquecimento curricular, que eu já comentei, que a gente trabalha a questão das relações raciais, das etnias. Nós temos o Prêmio Nina, que ele premia os professores que têm práticas exitosas antirracistas nas suas escolas. Então, isso daí também, um professor vai dando ideia, e essa troca de experiência só vai melhorando as relações dentro das escolas. Nós temos também
a questão das educadoras pretas que nós lançamos. E realmente várias professoras se engajaram nesse projeto, entender as suas origens, entender os seus potenciais. Isso está sendo muito bacana, porque o professor é ele que vai passar esse conhecimento para os seus alunos. Então, primeiro, ele precisa se aceitar, entender o seu potencial e, de fato, passar essa informação para os seus alunos, porque senão vira um tabu. Ninguém quer discutir aquilo ali. Por quê? Por falta de conhecimento, por fragilidade. Então, nós estamos, de fato, empoderando esses profissionais que eles abraçaram e agora não são mais educadoras, agora também tem os educadores que estão fazendo parte desse grupo. Por quê? Porque eles querem aprender de como que eles dialogam com os alunos com um tema que por muito tempo foi abafado, foi deixado de lado. Então está bem bacana. Um exemplo disso foi, vou dar crédito para todos os meus professores aqui. A Estela Fragato, eu tive aula com ela ano passado. E ela trazia muitos temas assim. E essa questão da educação que eu estava falando para eles, que eu acredito que a educação não seja só matemática, tirar notas boas. Óbvio que isso é essencial, mas também gerar pessoas de carisma, pessoas sensatas, pessoas conscientizadas. E ela trouxe pra gente, por exemplo, uma dinâmica em que era uma caixa e você, além de outras, e você colocava sua mão dentro e tirava uma palavra que ela tinha uma história racista, só que a gente não conhecia. Por exemplo, a questão da palavra denegrir, né, que ela é pejorativa e muita gente não sabia, muita gente usava ela, que a gente poderia trocar por difamar ou outras coisas. E aí os alunos começaram a usar menos essas palavras, vendo aquilo, falando assim, eita, eu estava cometendo um ato mesmo que pequeno, mas racista, deixa eu mudar essa minha atitude. E são as pequenas atitudes que fazem um cidadão uma pessoa melhor. É a educação mesmo servindo, né, de reconstrução, da construção desses jovens, né, com novas óticas. É evidente o quanto a educação é transformadora. Sim, porque todo mundo é diferente. E falando nesse assunto de pessoas, porque nem todo mundo é igual e deve receber atendimento, né? As necessidades dessa pessoa devem ser atendidas. Então, eu gostaria de saber as iniciativas da Secretaria de Educação para atender as necessidades dos alunos, portadores de deficiência, como que faz para ter uma educação mais inclusiva mesmo. Olha, é um tema que eu tenho um orgulho muito grande de poder estar conversando aqui com vocês. Realmente, quando a gente pensa numa escola inclusiva, não numa escola excludente, a gente tem que pensar em todas as pessoas que teriam a oportunidade e o direito de estar ali naquele convívio. E a educação inclusiva, ela não pode ser algo à margem. A gente começou a trazer com bastante propriedade, com bastante atendimento de qualidade, esses alunos para as nossas escolas. Então, além dos professores especialistas, que eles se formaram, se capacitaram para trabalhar com esses alunos, a gente também trouxe um aporte, que é aquele profissional, que é o apoio à inclusão, que vai colaborar com aquele aluno na sua locomoção, ou na sua higiene pessoal, ou na alimentação, ou mesmo na socialização, porque cada aluno com deficiência, ele tem uma dificuldade. E tem o professor da sala, que é o primeiro responsável por esse aluno. Eu falo assim, que quando o aluno chega na secretaria e a família desse aluno matricula esse aluno, ele é um aluno do 6º A. Ele não é um aluno do 6º A com deficiência. Ele é um aluno do 6º A. A condição dele é uma outra coisa. E aí a gente percebe a necessidade, a gente avalia a necessidade dos profissionais em tratar, em estar ali junto com esses alunos. Tem alunos que precisam de um apoio. Então, ele não é totalmente autônomo, então ele precisa de alguém ali para estar assessorando. Mas tem aluno com deficiência que ele não precisa. Então, para que nós vamos colocar um apoio? Para torná-lo dependente?
Não, a proposta da educação inclusiva é torná-lo independente. Eu tenho que construir essa independência. Dentro das possibilidades de cada deficiência, a gente precisa fazê-los com que eles sejam independentes. Muitos eles podem trabalhar no mercado de trabalho, muitos eles podem cuidar das suas questões pessoais, da sua vida pessoal. Não precisa ele ficar a vida inteira dependente de alguém. Mas na escola a gente precisa fazer essa transição. E quando a gente consegue, por exemplo, uma aluna que tinha muita dificuldade em ter uma interação visual, em abraçar alguém, em prestar atenção no que você está falando, depois de 1 ou 2 anos de atendimento junto com a sua sala, hoje ela é uma pessoa que interage, é uma pessoa que olha, uma pessoa que abraça. Ela pode ter uma deficiência, mas ela avançou. Ela conseguiu se relacionar com as pessoas. E esse é o papel da escola, fazer com que as pessoas se relacionem. Hoje eu tenho certeza que essa criança, ela é mais feliz porque ela gosta de ir para a escola. E a família também se sente mais leve porque está vendo com que o seu filho está se desenvolvendo. Então, a educação inclusiva aqui em São Sebastião, nós estamos avançando muito. Pode ainda não estar numa situação ideal, mas é uma situação que muitos municípios ainda não conseguiram chegar nesse patamar, garantindo os direitos dessas crianças, desses alunos com deficiência. E nós temos professores maravilhosos que cuidam dessa área, que cuidam da educação inclusiva. Inclusive, nós temos também uma equipe multidisciplinar da educação, que são psicólogos, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, assistente social, psicopedagogo, todos aqui dentro da Secretaria da Educação, dando suporte para todas as unidades escolares. Então, algum problema que tenha ou algum problema que imaginam que tenham, esses profissionais que estudaram, que são especialistas nessa área, eles vão até a escola, fazem os atendimentos e, como eles mesmos falam, nós não levamos uma receita pronta. Nós vamos lá para entender o problema e desatar aquele nó e fazer com que as pessoas da escola resolvam aquele problema. Não somos nós que vamos resolver. O problema existe e a solução também está ali dentro da escola. É a própria escola que acaba resolvendo o problema com a atuação desse profissional. Então, a gente tem aí um avançado e muito. Antigamente, vamos colocar antes da pandemia, nós atendíamos na rede 200 alunos. Hoje, já estamos com mais de 800 alunos. E assim, é uma leveza mesmo para os pais daquele aluno que pode portar alguma deficiência, porque pensa assim, por exemplo, eu tenho um primo autista na família e foi uma preocupação se ele seria aceito na escolinha dele, como que seria, e é uma leveza quando a gente vê profissionais preparados para aquilo, e também uma escola que, em vez dela excluir por medo de, não, ele é diferente, vai incluir, vai falar, não, tamo junto, é isso, tá aqui com a gente, você é aluno também, e isso é importantíssimo. Olha, desculpa, eu já falei para vocês, né, que há 20 anos atrás, né, eu estava lá na escola como diretora, e o que mais a gente via eram as escolas não querendo alunos com deficiência sendo matriculados nas suas escolas. Então, precisou vencer essa barreira das próprias escolas aceitarem. Escolas municipais, escolas estaduais, escolas particulares, não tinha essa. Se a pessoa chegava e falava, vou matricular o meu filho. Tá. Aí matricula. Olha, mas ele tem uma deficiência. Não, pera um pouquinho, não sei o quê. E começava a excluir. E essas pessoas, elas ficavam à margem das escolas. Até porque, pelo que você disse, a família tem medo da pessoa ser ridicularizada, dela ficar triste, de não ter nenhum aporte emocional ali dentro da escola. Então, de lá para cá, essa política vem avançando. Hoje, já vencemos a questão da matrícula. Hoje é proibido, por força de lei, mas não importa. É proibido você recusar uma matrícula de uma criança com deficiência.
Então, essa barreira já foi vencida. Agora, o que precisa vencer? É realmente as escolas, as pessoas que convivem com essas crianças, aceitarem as deficiências dela. Infelizmente, eu tive um caso de uma pessoa que falou assim: eu não quero meu filho estudando numa sala onde tem um deficiente. Eu falei: por quê? Olha o nível que chega. Mas, graças a Deus, os alunos são extremamente solidários, parceiros, são os primeiros a abraçar esses alunos. Os adultos ainda têm um certo preconceito, mas a gente já avançou e muito. Muito, muito, muito. É muito lindo ver o trabalho que a educação em São Sebastião possui, né? São tantos projetos, tantas iniciativas, e se a gente fosse falar de tudo, a gente precisaria de vários episódios desse podcast. Sim. Mas já estamos chegando ao fim, então eu preciso ouvir uma mensagem sua, Marta. Você tem alguma mensagem especial que você quer deixar para os pais e os alunos da rede municipal? Olha, para os pais, eu quero dizer o seguinte: acreditem no potencial dos seus filhos e acompanhem a vida escolar deles, porque isso faz uma diferença enorme quando um aluno ele sabe que ele tem o apoio da sua família, ele tem o apoio dos seus amigos, e aí ele acredita no seu potencial. E aí é só deixar que eles deslancham. E com relação a vocês, alunos, acreditem que vocês podem ser o que vocês quiserem, porque capacidade, competência e potência vocês têm. Quero agradecer imensamente a você, Marta, pela presença, e a vocês, meninas, por representarem a comunidade estudantil de São Sebastião. Obrigado por acompanharem mais um episódio do Fala Estudante. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse episódio. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.